passar a palavra agora, pela sequência, já que já está assim, vou passar para a companheira Elisa Moito, que é representante do diretório estadual, membro do diretório estadual, desculpa. 90 dias que o Zé Dirceu está preso de maneira ilegal, no regime fechado, com dependimento semiaberto. E essa semana, depois que o Lewandowski restituiu a ele o direito de ter o pedido de semiaberto avaliado e foi cassado por uma farsa que não montava, o Barbosa veio de maneira inédita, sem nenhum recurso, e caça de novo o direito, suspende. Eu queria refletir aqui com vocês, menos os meandros do processo, mas mais por que isso está acontecendo. Por que a primeira manifestação de massa que a gente viu foi ontem no MST, eu quero saudar, foi para a porta do STF, aquela faixa que crime é condenar sem prova. Fez um discurso no Congresso Nacional, onde falou de um relatório que foi apresentado ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, que dizia que as condições do Brasil são frágeis. Olha que ataque à nossa soberania. O que o Congresso estadunidense tem que discutir as condições do Brasil, que junto com a Turquia são os países frágeis. Vocês estão ouvindo todo dia, o dia todo na imprensa, que o Brasil não é confiável. Aliás, o Lula foi lá para os Estados Unidos para dizer que ele era confiável, por isso não teve. A gente estava até comentando no ato do PT. Todo dia na imprensa, que não dá, que a Dilma está gastando muito, que perdeu o controle, que as privatizações não vão no ritmo que é necessário, porque a gente sabe que tem uma baita crise mundial na economia. E esses poderosos estão articulando no Brasil para retomar rapidinho o espaço que eles perderam. Política de reajuste do salário mínimo não dá mais, gente. O Fundo Monetário Internacional já falou que o nosso mercado de trabalho é muito rígido. Então, mesmo que o governo faça concessões, como acho que faz, eles querem governar diretamente. E eles não têm uma alternativa ainda construída. O Aécio é esse. O Eduardo Campos não vai muito longe. Pode até ser o mais. E a Dilma continua, não acho que ela ganhou as eleições, mas continua muito bem nas pesquisas. Então nós temos que entender a ação penal 470, na minha opinião, como parte do jogo, que é um jogo para que as forças mais reacionárias que perderam espaço no país voltem a comandar o país. É isso que está em jogo. Então, por exemplo, a CUT tomou uma posição contra a ação penal, uma posição que eu defendo, inclusive, com o direito à revisão criminal, que é um direito que qualquer cidadão tem, pela anulação da P470. Quando a CUT faz isso, ela faz isso porque ela é solidária ao PT? É isso, mas é muito mais que isso. Ela faz isso por autodefesa. Porque o salário mínimo reajustado foi fruto de marchas e marchas e marchas da CUT com outras centrais da Brasília, arrancou. E não tem mais manobra, eles não toleram mais manobras, os poderosos. O imperialismo americano não quer mais marcha a Brasília para pedir salário mínimo. Não quer mais MST em Brasília e ainda mais a Dilma recebendo o MST. Isso tem que acabar. E para acabar com isso, tinha um alvo principal. E o alvo principal é o Partido dos Trabalhadores. Se a ação penal 470 continuar vigorando, se os nossos companheiros continuarem na cadeia, cumprirem a pena, hoje é o PT, amanhã serão muitos mais. E, inclusive, esses partidos da dita esquerda, PSOL, PSTU, que aplaudem o fato dos nossos companheiros estarem na cadeia. Amanhã eles vão ser vítimas desse julgamento que está sendo imposto a nós. O Rui Falcão, por exemplo, tomou uma atitude certa.
ele interpelou o Gilmar Mendes quando o Gilmar Mendes levantou a desconfiança. Porque ele levantou a desconfiança dizendo que era lavagem de dinheiro sem nenhum fundamento. Parentes, acabei de saber, vindo para cá, que parece que já foi arquivada a interpelação dele. O Fux arquivou. Então, sabe, não adianta ficar acreditando que essa instituição vai fazer alguma coisa. Aliás, as instituições no Brasil estão mais rechaçadas do que qualquer coisa, desde junho. Por isso que eu, por exemplo, participo da campanha do plebiscito pela Constituinte de fazer a reforma política. Mas arquivou. Mas está certo o Rui de interpelar. Ele falou sem fundamento, mas atenção, os nossos companheiros estão presos sem provas. Então, por que nós não começamos o partido, um movimento, para denunciar essa ação penal e, no limite, pedir a revisão criminal? Eu acho que o movimento começa a crescer, tem outros setores que estão se aproximando, tem setores do PT que estão tentando se articular, mas aqui a gente tem que ter a consciência até para cobrar da direção. Até para cobrar da direção. E passou da hora. Passou da hora do companheiro Lula virar público. Passou a hora do companheiro Rui Falcão virar público e denunciar que essa operação é uma operação contra o Partido dos Trabalhadores, que penaliza os nossos companheiros, que nós não vamos aceitar. Eu tenho certeza que se a direção do partido faz um chamado, amplos setores da sociedade virão para barrar esse processo de judicialização da política que põe em risco todo o movimento operário e popular no Brasil. Esse é o tamanho da nossa luta. A Maura, com isso eu encerro, falou em ditadura. Nós vivemos uma democracia formal. Mas ontem eu li uma entrevista de um professor de direito chamado Luiz Moreira. Ele falou duas coisas que me impressionou. A primeira, perguntado sobre a história do José Dirceu, ele disse que o que está acontecendo com o José Dirceu é Guantánamo. O condenado não tem direito de cumprir a pena que lhe cabe. E aí ele fez uma outra comparação, essa me chamou mais ainda a atenção. Que a ação penal 470 está travestida de uma moral e de um moralismo que é típico dos regimes de exceção. Fazia um dia que eu tinha lido o editorial do Estado de São Paulo, que dizia que a existência, que a esqualidez moral do PT, a existência do PT envergonha e constrange o país. É isso que eles querem fazer. Encerro dizendo, eles querem acabar com um partido que tinha, por exemplo, um deputado, Luiz. Eu fico chateada de não ter falado isso na Teléfono Público de Osasco. Há 10 anos atrás, eu ajudava uma luta aqui em Itapevi, na Flacped, uma fábrica ocupada. Um dia a CPFL veio cortar a luz porque o patrão fugiu, não pagou as contas. Os trabalhadores entraram em desespero. Teve trabalhador que se amarrou no poste. Eu, da frente da fábrica, liguei para o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, expliquei a situação. Em uma hora ele intercedeu, a CPFL foi embora e os trabalhadores voltaram para dentro da fábrica de novo. Isso tem que acabar. Os interesses dos trabalhadores não podem mais se expressar na política brasileira. Isso é a P470 e é por isso que a tarefa de cada um de nós lutar contra isso. Obrigado.